Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de Ezequiel, capítulo 33. A restauração de Israel. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhe: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se ter por avisado, e vier a espada o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando a atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier, e levar uma vida entre eles, esse mal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, e o ímpio certamente morrerás, e tu não falares, para dissuadir ao ímpio o seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu requererei da tua mão. Mas se advertires o ímpio no seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, diz a casa de Israel, assim falai vós, dizendo, visto que as nossas transgressões, os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos nele, como viveremos então? Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos seus maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo, a justiça do justo não livrará no dia da sua transgressão, e quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão à memória toda a sua justiça, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e praticar juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se terá memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo a sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade, praticando juízo e justiça, ele viverá por eles. Todavia vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor. Julgai-vos-eis a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. E sucedeu que no ano do 10º do nosso cativeiro, no 10º mês, ao 5 do mês, veio a mim um dia que tinha escapado de Jerusalém, dizendo, a cidade está ferida. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. Ele abriu a minha boca antes que esse homem viesse ter comigo, pela manhã. Então abriu-se a minha boca e não fiquei mais calado. Então veio a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, os moradores deste lugar, desse deserto da terra de Israel, falam, dizendo, Abraão era só um e possuiu essa terra, mas nós somos muito. Essa terra nos foi dada em possessão. Diz-lhe, portanto, assim diz o Senhor Deus, comeis a carne com sangue, levantai os vossos olhos para os vossos ídolos e derramai o sangue. Porventura possuireis a terra? Vós escribais sobre a vossa espada, cometeis abominação a cada um contamina a mulher de seu próximo. Possuireis a terra? E assim lhe dirás, assim disse o Senhor Jeová, vivo eu, e que estiver no lugar deserto cairão a espada, e o que estiver no campo aberto entregarei às feras, para que o devore, e os que estiverem em lugar forte, e cavernas, morrerão de peste. E tornarei a terra em assolação e espanto, e cessará a soberba do seu poder. Os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles.
Então saberão que eu sou o Senhor quando eu tornar a terra assolação e espanto, por causa de todas as abominações que cometerem. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes, nas portas das casas, falam um com o outro, cada um seu irmão, dizendo: Vinde, peçam-nos e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as suas palavras, mas não põem em prática. Pois lisonjei com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, cantada com voz suave e bem tocada, porque ouve as tuas palavras, mas não põe em prática. Mas quando vier isto, eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta.